vou me apresentando. Sou Cláudia Regis Machado, sou de Santos e faço parte do Instituto Cultural Kardecista de Santos. E eu tenho o prazer de apresentar esses 4 palestrantes que irão falar de temas diversos, mas que estão dentro da nossa temática principal. Tá? Bom dia a todos. Meu nome está aqui na televisão, né? Alexandre Cardia Machado. Nasci aqui em Porto Alegre, nesse bairro. Viajei pelo Brasil, que meu pai trabalhava em vários lugares, mas fiz a minha universidade aqui na Federal do Rio Grande do Sul, engenheiro mecânico. Também fiz pós-graduação aqui em engenharia de manutenção e petroquímica. E trabalhei na Petrobras, na ABB e na General Electric, que me aposentei hoje, exatamente há 3 anos atrás. Sou presidente do Instituto Cultural Kardecista de Santos, sou sócio do Centro Espírita Allan Kardec. Todo mundo de Santos que está aqui frequenta o Allan Kardec, ou frequentou, né? Que mais? Sou do Conselho Fiscal da Associação Espírita Internacional, CEPA, e também sou sócio da Comunidade Assistencial Espírita Lar Veneranda de Santos. E coloquei no currículo, que acho que vai aparecer para todo mundo aí no e-book, que juntamente com a Ademar, com o Reinaldo de Lutia, com alguns que apareceram aqui cantando, né, formamos aí na década de 80, 90, o grupo, né, chamado GPSEB, que era grupo de... agora vai escapar a cabeça, é fogo. Mas era um grupo de pesquisas científicas, Ernesto Bozano. Bom, pessoal, acho que pode começar o tempo e vamos lá. É uma honra, né, estar aqui nesse momento, falando na minha terra. E eu sempre faço questão, quem me conhece na lista da CEPA, de botar um sotaque gaúcho, né, porque eu estou morando já há 40 anos em São Paulo, mas não perco um pouco da minha gauchês. Eu tive a oportunidade de ser sócio do CCEPA por 2 anos. A gente morou aqui de 2002 a 2003, quando a gente construiu aqui uma termoelétrica em Canoas. E nesse centro, a minha irmã, Mariângela Cardia Machado, também fez parte do centro, foi diretora, né, e que também desencarnou há 3 anos atrás de um câncer bastante agressivo. Bom, vocês podem ver ali, tem o www.icks.ong.br, é o site do ICKS. Lá vocês podem acessar a tudo aquilo que a gente produz, blog, jornal Abertura, né, que eu sou redator-chefe, e as nossas publicações, tanto e-books, que são gratuitos, como livros físicos, se alguém tiver interesse de comprar. Tá bom? Dentre os livros que nós temos em e-book, um deles é o Laço e o Culto, do Krishnamurti Carvalho Dias, que foi citado ontem aqui pelo Milton, e que o Leandro Carvalho Dias não é parente dele. Então, mas a gente já fez uma certa amizade para ele me perdoar aí no tempo. Pode passar aqui. Por que escrever esse livro? Bom, o Reinaldo e eu sempre fomos apaixonados por esse tema. O grupo de pesquisas científicas Ernesto Bozano, a primeira palestra pública que a gente fez foi justamente numa Semana Espírita em Santos, da União Municipal de Santos, Espírita de Santos, e a gente falou sobre pluralidade dos mundos habitados. E, sei lá, é um assunto que sempre permeou a gente, né? E aos poucos a gente foi ficando um pouco mais maduro naquilo que a gente estava fazendo e um pouco mais corajoso para enfrentar os erros que tem na codificação a respeito do assunto. Pode passar, por favor. O Reinaldo e eu, o Reinaldo é junto comigo autor desse livro, escrevemos esses 2 livros, né, antes disso, que são relacionados. Esse primeiro livro aí, ele também está vendo lá embaixo, né, que é Uma Breve História do Espírito. Ele trata da criação da vida, do surgimento da vida no universo, na Terra, o desenvolvimento do espírito no universo como princípio espiritual e depois na Terra. E ele tem muito a ver, é muito relacionado com tudo que nós vamos falar aqui sobre pluralidade dos mundos habitados.
E o Reinaldo também, o Ademar vai falar no último dia aí, sobre essa coleção Livre Pensamento, Limpo Pensar, né? O Limpo Pensamento, a evolução dos espíritos da matéria e dos mundos, que ele escreveu junto com o Gustavo Molfino. Aqui tudo é interligado. O Gustavo Molfino é irmão do Mário Molfino, que fez aquela poesia que foi recitada aí por todos aí na abertura. Pode passar. Mas então, por que a gente está aqui? O que a gente realmente quer fazer? Eu vou direto ao ponto. O que realmente sabemos sobre os extraterrestres? Eu estou aqui com uma extraterrestre aqui capturando uma pessoa, né? E aqui são vários animais que ele está puxando. Mas o que nós realmente sabemos? A gente tem muita coisa que se fala, mas o que a gente realmente sabemos? Então, o livro trata disso. Faz uma análise crítica, sob o ponto de vista espírita, porque o Kardec recebeu dezenas de comunicações de espíritos que se diziam extraterrestres. Não usava esse nome, mas eles eram de outros planetas, né? E a gente vai fazer no livro, vou falar em seguida, na segunda parte do livro, a gente começa o livro falando do que nós sabemos de ciência sobre isso, e na segunda parte do livro a gente vai realmente criticar, fazer análise crítica daquilo que está colocado na codificação. Terceiro ponto é que deve haver vida fora da Terra. Recentemente a gente teve aí o caso do K2-18b, que todo mundo noticiou, que é um planeta a 125 anos-luz da gente, e que lá o telescópio espacial James Webb conseguiu capturar, por espectrografia, que existiam moléculas que aqui na Terra só são produzidas por plânctons. Então isso é um grande indicador de potencial de vida. No livro a gente fala exatamente disso, das missões espaciais, dos telescópios e tudo isso, né? Essa é minha mãe. Um amor. Mas uma coisa que a gente pode constatar é que não existe vida em todos os planetas e luas do Sistema Solar. Só para dar um exemplo, né? Na época de Kardec, só sabia que Júpiter tinha 4 satélites. Hoje ultrapassa 60. Saturno tem mais de 90. Quer dizer, se em cada um desses pedacinhos de rocha tivesse gente vivendo, alguém ia ter que explicar para nós, muito bem explicado, como é que essa vida se desenvolveu. E mais, o Kardec postula que devemos colocar a razão acima da fé. E se algum ponto a ciência demonstrar que o espiritismo está errado, ele deve se modificar nesse ponto. Isso é a maior falácia que existe no movimento espírita. Todo mundo cita isso, mas ninguém segue. Então, assim, nós em Santos, a gente promoveu 15 simpósios brasileiros do pensamento espírita, onde a gente incentivava os nossos apresentadores a consultar os trabalhos anteriores, mas todo mundo vai consultar Kardec e vai consultar a fonte que está errada, está ultrapassada. Ela é importante, é histórica, e todos nós somos kardecistas porque seguimos as noções básicas do kardecismo, mas a gente tem que refrigerar o nosso processo. E não adianta fechar os olhos, não encontramos sinais de vida até o momento em nenhum lugar do Sistema Solar. Tá? No Sistema Solar não vem, fora daqui são anos-luz de distância. Então, pode passar, por favor. O nosso livro, ele é formado de 2 partes. Na primeira parte, tem toda uma série de capítulos que descrevem a cosmologia, né, o modelo cosmológico universal, o modelo cosmológico kardecista, e assim por diante. E a gente entendendo todos os esforços que estão sendo feitos pela humanidade para entender isso cientificamente. E na parte B, segunda parte, é a nossa análise crítica das comunicações dos espíritos, não só de Kardec, mas de outros que também tem por aí. Que ainda pode passar. Mas por que Kardec aceitou, e ele era extremamente apaixonado por esse tema, tanto que ele nos convenceu, na maioria das vezes, que se a gente for um bom rapaz, casar direitinho, cuidar dos seus filhos, reencarnar e teve uma vida boa, eu vou poder reencarnar em um outro planeta. A questão é, nós não conhecemos nenhum planeta habitado com vida inteligente. Pode ser que exista? Sim. Mas nós vamos mostrar aqui rapidamente que isso é muito complexo.
Bom, então por que ele acreditou nisso? Em 1835, só para vocês terem uma ideia do como é que era o século XIX, um jornal americano chamado New York Sun, ele publica um artigo sobre os habitantes da Lua. E esse artigo faz muito sucesso. Naquela época eles gostavam muito de fazer essas pegadinhas, né? Em 1853, William Herschel, ele publica o livro A Pluralidade dos Mundos Habitados, Zona de Habitabilidade. Esse termo, zona de habitabilidade, ele é usado até hoje. Ele é importantíssimo para a gente conseguir imaginar onde é que pode ter vida, se desenvolver vida, da maneira que nós conhecemos. Em 1862, Camille Flammarion publica a primeira edição do livro Pluralidade dos Mundos Habitados, e depois, de 1870 a 1887, com a polêmica sobre os canais de Marte. Pode passar. Então, você vê rapidamente, essa foto, esse desenho foi publicado nesse jornal, mostrando os habitantes da Lua, na face oculta da Lua. Porque, claro, a gente não consegue enxergar, nem naquela época, nenhum habitante no lado da Lua que está voltada para a Terra, então, se eles existem, eles estão no escurinho, do outro lado, né? E eles todos têm asinhas. Bom, e essa não é uma publicação espírita, né? Essa foi a publicação desses americanos. E o outro ao lado é um mapa que foi produzido na Terra por astrônomos, né, dos canais de Marte. Bom, eu coloquei em cima um filtrozinho lá, mostrando que o que a gente observa da Terra com telescópios na Terra sofre influência da estratosfera, da nossa atmosfera toda, e, portanto, a gente vê coisas que não existem. Por isso que hoje a gente tem satélites que são telescópicos, né? Pode passar, por favor. Bom, so far, so good. Como podemos imaginar a vida fora da Terra? Isso é uma cadeira hoje de exobiologia. As pessoas estudam isso, principalmente impulsionado pelas grandes agências espaciais, né? Mas tudo indica que uma vida fora da Terra vai seguir os mesmos padrões da Terra, porque o universo ele tem o mesmo padrão. Então, muitas vezes que eu faço uma palestra, no final alguém vem falar comigo, mas será que não é diferente, eles não vivem numa dimensão que a gente não enxerga? Bom, não é assim que Kardec definiu, e a gente faz um trabalho analisando sob a ótica que Kardec propôs para nós. Então, a gente está fazendo uma atualização do conceito que Kardec nos propôs, tá? O mais provável é que a vida extraterrestre, se exista, siga o mesmo processo baseado na formação de aminoácidos, RNA, DNA, porque eles são uma combinação orgânica que dá certo, que se replica, né? Em outros planetas, as condições de habitabilidade podem levar a ciclos temporais mais curtos ou mais longos, né? E passar por muitos desafios, como no caso do K2-18b, que é um planeta que a gente já sabe que ele tem superfície líquida, quase que 100%. Então, um planeta com essa circunstância, a vida pode se desenvolver, mas jamais terá vida inteligente. Não é possível que algum espírito consiga se desenvolver a ponto de criar tecnologia, de passar conhecimento num mundo aquático. Se nós não tivéssemos terra no nosso planeta, se ficarmos só em água, quem estaria? O ser mais evoluído aqui na Terra seriam as baleias, que são inteligentes, né? Mas elas não vão jamais vão ficar pensando se fora da água onde elas vivem existem outras pessoas, outros planetas e etc. Por favor, o próximo. Para a gente ter uma ideia, eu mostro aqui essa reta, que é desde o Big Bang, considerando, né, como ciência que o universo, a melhor das hipóteses é a partir do Big Bang. Essa barra de baixo representa, desde a explosão lá inicial do Big Bang, até a pontinha aqui é o tempo transcorrido. A vida inteligente leva muito tempo para surgir. Por exemplo, em 13,8 bilhões de anos, que foi o Big Bang, apenas há 4,5 bilhões de anos a Terra se formou no Sistema Solar. Passou 1 bilhão de anos para que a vida surgisse na Terra. Depois passou mais 3 bilhões de anos até que a vida animal surja na Terra. Aí passaram-se mais desses 500 milhões, só nos últimos 4,5 milhões de anos, milhões, não bilhões, é que surgem os hominídeos, que surge lá a Lucy, e de lá a gente evoluiu em 4,5 milhões de anos, em condições extremamente favoráveis. O nosso planeta
tem um capítulo que descreve por que a vida surgiu na Terra e se desenvolveu, porque nós temos características muito especiais. Meu tempo está acabando. Vamos lá, passa mais uma, que não vai dar para falar tudo. Então, o que nós sabemos da vida do universo? Eu tenho esses capítulos que descrevem um pouquinho do esforço científico para descobrir essa vida. Ou seja, no capítulo 8, a gente analisa a vida na Terra em condições extremas, né? E também a de bactérias no ambiente espacial. Bactéria é um negócio que resiste, viu? Não vou poder contar aqui, mas tem muita história de bactéria interessante. Passa mais o próximo. Nesse livro, a gente também tem um capítulo que vai analisar se os extraterrestres visitaram a Terra. O Reinaldo de Lutia é ufologista. Ele gosta disso. A minha irmã também era. A Mariângela, minha irmã, também adorava isso. Eu, infelizmente, só acredito no que eu consigo tocar. Então, assim, eu não digo nem que sim, nem que não. Mas digo o seguinte, que é possível. Só pode dizer, tem 3 respostas para isso. Pode passar o próximo. A gente vai falar sobre as missões espaciais, o esforço humano para desenvolver equipamentos capazes de fazer medições, de coletar amostras e etc. Né? Pode passar o próximo. E também os telescópios espaciais, que indicam que estão fazendo muito sucesso para detectar planetas habitados. Bom, na segunda parte, e já vou encerrando aqui, o que precisa ser mudado, pode passar mais um, o que precisa mudar na doutrina espírita. Eu vou ler a frase de Kardec. Kardec faz da pluralidade dos mundos habitados um dos princípios básicos da doutrina espírita, conforme nos mostra o Livro dos Espíritos. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Entretanto, deixa claro que todos os globos, sem exceção, aí incluídos os satélites como a Lua, o Sol, etc., abrigam seres corpóreos, ainda que de constituição adequada ao estado de cada um deles. Isso é um absurdo total. Né? Se eles forem feitos de carbono, eles não se adaptam à temperatura do Sol de maneira nenhuma, nem ao frio da Lua. Né? E refuta as objeções que a ciência já fazia em sua época, por exemplo, no que tange a ausência de ar ou água. Então, essa concepção de Kardec, tem gente que vai defender até a morte, e eu digo que ela é totalmente absurda nos dias de hoje. A ciência não está procurando nada nessas características, portanto, nunca vai encontrar. E aí, só para terminar, quantas revisões seriam necessárias? Só mais um. Né? No livro, a gente pega 70 casos que têm que ser modificados. Ou seja, ninguém vai reescrever o Livro dos Espíritos, nem fazer como Herculano Pires, colocando uma observação de meia página para cada item desses. Né? Mas, por favor, comecem a se atualizar, leiam o meu livro, está de graça, é disponível lá no site que a gente falou, no site da CEPA. Tá? Acho que meu tempo acabou. Agradeço a paciência de vocês. Obrigado.